Então, hoje a gente vai apresentar para vocês um projeto que utiliza a tecnologia de blockchain, uma aplicação prática da tecnologia de blockchain no setor financeiro. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de software no Banco do Brasil há 18 anos e nos últimos 2 anos eu venho trabalhando com blockchain exclusivamente. E hoje comigo estão o Paulo Maia, que é gerente executivo na Caixa, na área de arquitetura, e o Márcio, que está vindo aqui, ele está chegando aqui. O Márcio é gerente da arquitetura corporativa no Cicobi. A gente vai falar um pouco sobre o SFD, que é esse projeto, vamos falar um pouco sobre a tecnologia de blockchain também, para aproveitar, uniformizar um pouquinho o conhecimento a respeito do tópico. E vamos entrar nos detalhes sobre como é que quais tecnologias que a gente usou na implementação do SFD, as pessoas por trás desse projeto, que estão trabalhando nesse projeto, e os nossos resultados, nossas conclusões até agora. O SFD é um projeto que ainda está em andamento, então ele tem muito chão pela frente. Então, antes da gente começar a fazer um pequeno disclaimer, o SFD ele é um projeto de experimentação de tecnologia, ele surgiu dentro das áreas dos bancos que estão envolvidos, então ele não necessariamente representa a estratégia dos bancos que estão trabalhando nesse projeto, em um modelo de negócio específico. É importante falar isso. Então, o que é o SFD? O SFD é um projeto de criação de uma rede de blockchain para interligar esses vários bancos que participam desse sistema. É para realizar novos experimentos tecnológicos baseados na tecnologia de blockchain, uma plataforma de experimentação. Então, antes da gente entrar no detalhe do SFD, vamos falar um pouco sobre o que é blockchain. Então, blockchain, assim, falando de maneira especial, é um banco de dados distribuído. Isso é uma maneira de a gente enxergar. É um banco de dados distribuído que todo mundo que participa dessa rede tem uma visão única da informação. E essa informação ela não é alterada sem que haja um consenso entre as partes. Então, para você fazer a alteração de um dado nesse banco de dados distribuído, você precisa obter o consenso das partes. Então, para ajudar a ilustrar, vamos pensar num cenário de integração numa cadeia de valor sem blockchain. Como é que funcionaria isso? No modelo tradicional, você pode pensar, por exemplo, com uma fábrica, uma transportadora e um distribuidor. Então, esses 3 participantes da rede, eles interagem entre si e, no entanto, cada um deles tem um registro próprio das ações, dos eventos, dos acontecimentos que acontecem nessa cadeia de valor. Então, a fábrica, quando ela produz o seu produto, ela registra lá o lote, quando ela produziu, a quantidade. Quando ela entrega aquilo para o transportador, ela também registra, entreguei para o transportador na data tal. O transportador tem o seu próprio controle e o distribuidor também tem o seu próprio controle. Então a gente tem aí 3 visões distintas, sobre uma mesma realidade. A gente fala que são fontes de verdade distintas. E aí às vezes essas informações elas não casam, você precisa fazer uma atividade de reconciliar. E reconciliar é uma coisa que é cara, ela não sai de graça. E às vezes, inclusive, existem conflitos com relação ao que uma parte acha que é verdade e o que a outra acha que é verdade. Porque é muito comum no arranjo desse as partes não se confiarem plenamente, isso é bem natural. Então você tem um modelo, uma evolução desse modelo, que é quando você coloca um intermediário no meio. O intermediário é um terceiro confiável, é uma parte que todos os que participam daquele arranjo confiam e delegam a ele o registro desses eventos. Então, por exemplo, a fábrica, ao fazer a produção dela, ela vai registrar por meio do intermediário que ela fez a produção, que ela entregou para o transportador aquele lote na data específica. E a transportadora vai fazer a mesma coisa e o distribuidor também. Então, agora a gente tem pelo menos uma visão única da informação, que é a visão que está concentrada naquele intermediário, naquele terceiro confiável. Isso já é melhor que ter 3 visões distintas que precisam ser conciliadas. O problema é que a gente depende de um terceiro confiável. E arrumar um terceiro que todo mundo confie não é tão simples. Além do que, a confiança ela não é uma coisa que vem de graça, Na verdade, a confiança costuma custar caro. Então, uma evolução disso seria uma integração, um cenário de integração com blockchain. Com blockchain, a gente pode pensar naquela base de dados distribuída que todo mundo tem a cópia. Então, os registros seriam feitos por cada um dos atores nessa rede, de maneira consensual. Todo registro que é feito nessa rede é feito de acordo com o consenso das partes que estão participando dessa rede. Então, todo mundo tem uma visão única da informação e há um consenso no momento do registro dela.
Então não há o que conciliar, a gente tem uma visão única da informação. Então, a gente fala que a conciliação ela é automática, ela ocorre à medida que os registros são colocados nessa rede. Então, falando um pouco mais sobre redes de blockchain, a gente tem algumas classes básicas de rede, que são as redes públicas e as redes permissionadas ou redes privadas. Como rede pública, a gente pode pensar, por exemplo, no Bitcoin. O Bitcoin é a rede mais famosa de blockchain que existe. Então, ela é uma rede aberta, pública, que funciona sobre a internet. E qualquer pessoa pode participar. Ela é uma rede anônima, ou pseudo-anônima, como se fala também. E qualquer pessoa pode baixar o software, criar uma carteira e se conectar a essa rede. Essa rede, por ela ser pública, ela tem alguns desafios com relação ao consenso. Então, elas normalmente empregam algoritmos de consenso que são mais complexos do que você teria numa rede privada, numa rede permissionada. Como, por exemplo, a prova de trabalho. A prova de trabalho é aquele algoritmo que é intensivo do ponto de vista computacional e que dá aquele nome de mineração. A gente fala em mineração por causa dessa atividade do proof of work. No caso de uma rede permissionada, você tem outras alternativas. Porque na rede permissionada, na verdade, você conhece os participantes da rede. Quem entra na rede são participantes que foram convidados. Então, a identidade não é mais um problema nessa rede. Uma vez que você sabe a identidade dos participantes, é muito mais simples você fazer um algoritmo de consenso. E muito mais eficiente do ponto de vista computacional também. Uma outra característica interessante é que você pode rodar isso numa rede privada, você não precisa rodar numa rede pública. Então, você pode ter uma rede completamente isolada ou pode ser uma VPN. Uma outra distinção importante também é que em redes permissionadas, o modelo de governança ele é muito mais flexível. A definição das regras que regem aquela rede, elas são definidas de acordo com os participantes. Então, os participantes podem juntos chegar a um modelo de governança. Inclusive, você pode ter um dono dessa rede. Essa rede ela pode ser uma rede permissionada com um dono. Poderia ser, por exemplo, o governo federal. Então, ele ditaria as regras de governança. Numa rede pública, a governança é algo muito mais complexo. Quando você pensa, por exemplo, na rede do Bitcoin. O Bitcoin, recentemente, ele está sempre tendo discussões a esse respeito, mas sempre que se quer fazer uma evolução no protocolo do Bitcoin, que diz respeito ali ao modelo de governança, é muito difícil de você conseguir aprovar essas alterações. Porque no caso de uma rede pública, você tem que convencer mais de 50% dos validadores, dos mineradores, de que aquela mudança que você quer fazer ela é interessante. São aquelas pessoas que detêm mais de 50% do poder computacional da rede. Então, às vezes, você pode ter até uma ideia interessante, que seria boa para a longevidade da rede Bitcoin, só que você não consegue aprovar aquilo, porque às vezes aquilo vai contra o interesse econômico dos mineradores. Então, a governança ela se torna mais complexa numa rede pública. Aí, falando um pouco mais sobre outros conceitos que são relacionados à tecnologia de blockchain. Você tem o conceito de contratos. O contrato nada mais é que o conjunto de regras que rege como você interage com aquela rede. São um conjunto de regras que vai definir como você pode se comportar com relação àquela rede. De posse do contrato, você tem um consenso. Para registrar um contrato na rede, você tem que cumprir o consenso. Você tem que obter o consenso das partes. E aí o consenso, ele depende muito do caso, Mas ele pode envolver coisas como verificar a identidade de quem está fazendo aquele registro, pode ser verificar o próprio cumprimento das regras daquele contrato, vocês estão sendo atendidos. E aí, por fim, quando você tem um consenso, você faz um registro daquela informação no livro contábil ou no ledger, que é essa base de dados distribuída. E aí essa informação vai propagar e a gente vai ter uma realidade única para a rede toda. Então, vou falar um pouquinho sobre o nome do blockchain. Onde que vem esse nome, Blockchain, se a gente for traduzir literalmente, é uma cadeia de blocos. Tradução literal. Então, pensando numa blockchain, a blockchain é a estrutura de dados mais utilizada para plataformas de blockchain, mas não é a única, de DLT. Existem outras estruturas de dados. Mas a blockchain ela é bem emblemática e ela é bem interessante para mostrar as forças da tecnologia. Então, você pode ter um bloco gênese, que é o bloco inicial, e aí, para criar um bloco novo, antes de criar um bloco novo, você tem que produzir um hash desse bloco inicial. O hash é uma função criptográfica que gera uma assinatura baseada no conteúdo anterior. Então você entra com o conteúdo, que é o conteúdo do primeiro bloco, aplica uma função criptográfica e gera uma assinatura que vai ser utilizada na formação do segundo bloco. Então o segundo bloco, ele inclui dados novos e mais o hash do primeiro bloco. Uma característica importante do hash, dessa função de resumo, é que qualquer alteração que houver no bloco anterior vai comprometer aquele hash.
Então, se você mudar um bit que seja naquele bloco anterior, você vai mudar o hash do próximo bloco. E aí, por consequência, a constituição do próximo bloco vai ser alterada. Então, a gente teve o primeiro bloco, o bloco Gênese, tirou o hash dele, adicionou aquilo no segundo bloco. Agora, com o segundo bloco, a gente adicionou informações novas e vamos produzir o terceiro bloco. Aí, o terceiro bloco vai ter também o hash do segundo bloco. E assim, sucessivamente, a gente vai amarrando os blocos. Isso forma uma cadeia que é completamente interdependente. Então, qualquer coisa que for alterada nessa cadeia, qualquer bit que for alterado em qualquer parte dessa cadeia, vai quebrar a validação dela. E a validação dessa cadeia é muito fácil de fazer, basta a gente conferir os hashes, fazer o cálculo do hash e ver se está tudo batendo. Isso é um dos grandes recursos da blockchain, é uma das fontes da segurança dela, né, que dá essa capacidade da imutabilidade que a gente chama. Bom, então o SFD, né, ele é essa rede de blockchain que interliga as instituições financeiras. Em cima dessa rede, a gente fez um primeiro experimento, que é uma rede permissionada para fazer liquidação de operação entre instituições financeiras. Então ela tem umas características interessantes. A primeira delas é que ela funciona de maneira ininterrupta. Então a proposta é ela funcionar 24/7 e 365 dias por ano. Esse é o nosso objetivo. Ela não tem intermediários também. Então, pensando naquele arranjo de blockchain, ela não tem ninguém no meio, por exemplo, que faça o clearing dessas operações. A liquidação das operações é feita diretamente entre as instituições, sem que haja necessidade de um intermediário. Por não ter um intermediário, a gente também não tem um ponto único de falha. Então, todos os nós que participam, todas as organizações que participam, elas são iguais, elas não têm nenhuma prioridade com relação às outras demais. E elas são também uma base para novas iniciativas. Então, a gente pode construir em cima dessa rede de liquidação outros experimentos tecnológicos, validar outros modelos de negócio, pensar em outros tipos de inovação. E ela é aberta para a participação de outras IFs. Atualmente, a gente começou com o Banco do Brasil, o Banrisul, a Caixa e o Sicob, mas assim, a gente está em contato com outros bancos e a rede é aberta para que outras instituições participem. Como eu falei, ela funciona 24/7 e ela não tem intermediário. As relações são diretas entre as instituições. Em cima desse experimento tecnológico, a gente criou ainda uma outra funcionalidade, que é a capacidade de fazer transferências interbancárias entre os correntistas dessas IFs, utilizando o próprio mobile banking. Então, no mobile banking da sua instituição, você vai poder fazer a transferência para uma outra pessoa por meio do SFD, dessa rede de blockchain. E aí é interessante, a gente conseguiu melhorar a experiência do usuário, porque usando essas aplicações você consegue selecionar um dos seus contatos para enviar dinheiro. Você não precisa saber o nome da pessoa, o CPF, a agência, a conta, o banco onde ela tem conta. Que é uma coisa chata quando você vai fazer um TED, né? Você tem que saber esses dados todos, preencher aquilo tudo. Então, isso é uma coisa que é abstraída pela rede. E outra coisa interessante é que funciona 24/7. Então, não existe interrupção no funcionamento. Isso é uma coisa bem interessante, né? Esses dias mesmo eu tive um problema que a minha mãe estava precisando do dinheiro, ela pediu para fazer uma transferência, ela precisava pagar lá um medicamento que estava acabando, e isso foi numa quarta-feira. E aí ela me pediu no meio do dia e eu acabei esquecendo, na hora que eu lembrei já tinha passado das 5 horas, e TED é só até 5. Né? Aí eu pensei, não, vou fazer no dia seguinte, é quinta-feira, dá tempo, tranquilo. Aí na quinta-feira eu fui fazer a mesma coisa, começou o dia, correria, na hora que eu lembrei já tinha passado das 5. Eu pensei, vou fazer um doc, quem entra na sexta-feira, antes das 10 horas da noite, né, eu posso fazer um doc. E aí, só que sexta-feira era feriado, aí o dinheiro ia entrar só na segunda-feira. Aí não ia dar tempo, né, eu tive que arrumar uma pessoa que tinha conta no mesmo banco que a minha mãe para fazer a transferência. Então, isso é uma das coisas que o SFD também se propõe a resolver. Ele tem umas outras características interessantes também, uma delas é como ele contribui para a desmaterialização do numerário. E aí o Paulo da Caixa vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Sua mãe está bem? Edu, sua mãe está bem? Minha mãe está bem. Foi. Porque tem coisa que a tecnologia não resolve, né? Pessoal, isso tudo que o Eduardo deu uma palha aí, porque a tecnologia ela promete muito e há várias possibilidades. Tem gente que aponta
várias perspectivas, vários estudos, vários institutos. O próprio Fórum Econômico Mundial tem apontado em seus estudos que vai mudar totalmente a economia, o mercado financeiro. Então, são várias possibilidades. E de onde surgiu esse projeto? Nós participamos, nós, instituições financeiras, congregadas na FEBRABAN, de um GT que estava avaliando a tecnologia e percebemos que tinha várias possibilidades de implementar a tecnologia. Fizemos alguns experimentos lá na FEBRABAN, apresentamos no CIAB, e como a gente dividia o táxi para ir toda a reunião na FEBRABAN, do aeroporto de São Paulo até a FEBRABAN, e o tempo de ida de táxi do aeroporto para a FEBRABAN era bem maior que o tempo de voo, que a gente ia dormindo, que era 6 da manhã que a gente pegava o voo. Acabou que a gente foi discutindo e todo mundo técnico, em vez de falar de futebol, falar de qualquer coisa, vamos falar de tecnologia e falar, vamos fazer um experimento real, porque tudo que se fazia era na nuvem, tudo que se fazia era ambiente segregado, então vamos pegar os nossos data centers, todo mundo tem ambiente de teste, laboratórios, e aí vamos interligar ele utilizando a internet, vamos vivenciar a complexidade da tecnologia, porque ela está prometendo demais, vamos ver se realmente validamos isso. E foi o que a gente fez, criamos um laboratório, um ambiente segregado em cada uma dessas instituições. Começou inicialmente nós 3 aqui, com chuvas e conversas com o pessoal do Banco Central, que também estava no grupo. E aí, então, implementamos e vimos, fizemos um protótipo e funcionou. Que legal. Então vamos agora, estamos na fase 2 dessa rede, né? Essa rede já está funcionando em ambiente de desenvolvimento. As interconexões com o nosso legado têm sido feitas, as alterações em nosso mobile em ambiente de teste têm sido feitas, primeiro para validar a tecnologia, porque não adianta prometer para o negócio o que está prometendo, né, a tecnologia, e não conseguir viabilizar. Então, nesse aspecto, isso foi feito e realmente parece que muita coisa que foi prometida tem viabilidade, e a gente está validando isso. Após a validação, existem muitas possibilidades de implementações. E um aspecto muito interessante dessa tecnologia, como ele documentou, da rastreabilidade, da confiança, de você saber quem está do outro lado, é um impacto ético na sociedade que isso vai trazer. Da gente desintermediar, aí os serviços públicos e outros serviços serão mais rápidos, que não precisaremos de ir ao cartório, registrar, reconhecer firma, tirar cópia, as coisas serão feitas digitalmente, e aí um grande impacto na transformação digital que tanto se fala vai ser feito através dessa tecnologia. E a outra questão é a rastreabilidade. Então, transferência de recursos vai impactar muito em quem trabalha com caixa 2. Vão sofrer demais, que será mais difícil, né, implementar esses caixa 2 e 3, desviar dinheiro, especialmente dinheiro público, que vai ser totalmente rastreado da origem ao fim. Da mesma forma, a gente tem confiabilidade da origem dos dados, cartilhas de vacinação, histórico escolar, diploma escolar, e várias outras informações que nós temos dificuldades hoje de manter e buscar. Com essa tecnologia, já pode sim começar a implementar pequenas soluções, até laudos médicos, né, prontuários médicos, a gente consegue então vislumbrar aí muitas possibilidades que vai dar rapidez ao serviço e vai diminuir também aí a espera e o tempo que o cidadão normalmente leva, que a sociedade leva. Então a gente vislumbra aí um impacto muito grande de melhoria de serviço para a sociedade como um todo. Hoje tem países já fazendo teste com eleição. Você não precisa mais sair, levar um documento e fazer uma eleição. Você consegue fazer do seu celular, né, um processo eleitoral rastreável, seguro, de forma rápida, e que a gente consiga aí eliminar as possibilidades ou reduzir bastante as possibilidades de fraude. Na área econômica, na área financeira que a gente está trabalhando, a gente tem um impacto muito grande hoje, que é a questão do numerário. Hoje, o segundo maior custo dos bancos tem sido o transporte de numerário. Ter o numerário disponível, seja na agência, seja no canal né, de atendimento ao público ou nas próprias máquinas de atendimento. Não tem muitas opções de transportadora, e o risco também está cada dia mais alto aí no custo. Então, por exemplo, hoje, o dinheiro que circula no mercado, a gente tem, bom, você já está vendo ali, né, o Banco Central, que é o emissor do dinheiro, ele, geralmente ele contrata alguém para fabricar, isso tem um custo, e a cada ano vem reduzindo, né, o custo,
dinheiro que o Banco Central recebe para fabricar dinheiro, o Banco Central fabrica, depois tem um custo de transporte para o custodiante. O custodiante, então, que vai deixar esse dinheiro disponível para as instituições financeiras e demais instituições que trabalham com dinheiro. E aí é requisitado o transporte. Tem esse transporte. Se o dinheiro chegar, o transporte não for assaltado, explodido, chegou na agência, vai ser disponibilizado para os caixas e também nos ATM. Se existe hoje um risco muito alto de se sacar dinheiro em banco, tem aquele golpe da saidinha. Então, para o cliente é um risco grande. Para o banco também é um risco grande, que tem os assaltos. E hoje tem migrado muito o comportamento de assalto de grandes centros para pequenas cidades. Então, quando alguém explode uma ATM em uma cidade do interior, e geralmente destrói a agência, ou assalto destrói uma agência, o custo para tornar aquele serviço disponível para as pessoas que recebem benefício social, que vão fazer, então muitas vezes eles impactam fortemente na economia da cidade. Então, para reformar uma agência, para restaurar uma ATM, leva algum tempo. E aí o dinheiro chega na mão do cidadão com um custo muito alto. Esse custo que, no ano passado, segundo estudos do Banco Central, passou de 80 bilhões de reais. E esse custo tem um impacto grande no PIB. Com a mudança desse numerário para um dinheiro, uma moeda digital, nós estamos falando de dinheiro digital, não vai se criar uma criptomoeda. Seria para o cliente transparente, vai manusear, e já manuseia nos testes, o saldo da conta corrente dele independente. Quando ele escolhe a opção de usar o sistema financeiro digital, aí então ele vai estar usando a moeda digital que o Banco Central trabalharia nesse fluxo. Ele pega da reserva financeira de cada banco, como cada banco para operar tem que ter essa reserva, uma parte dela ele converte em moeda digital nessa carteira virtual de cada banco, e cada banco recebe no seu nó, naquela rede que o Edu mostrou, né? Cada banco tem um nó ativo na rede ali, vai receber então ali um valor que foi o que ele solicitou para que seja aportado pelo paciente. E o usuário, através de um celular, é como se aqui virasse uma ATM, se aqui virasse uma carteira digital. Eu faço a minha transferência, faço meus pagamentos 24 horas, 7 dias por semana, dentro do território nacional, né, por enquanto. E há a possibilidade de fazer, inclusive, cross-border. E estando o dinheiro disponível na mão do cidadão, ele pode gerar, né, a transferência ou o pagamento. Além da transferência de pessoas para pessoas, há outras possibilidades de pagamento também no modelo digital, que vai facilitar muito a vida do pipoqueiro, a vida do piscineiro, do caseiro, da diarista, de poder movimentar dinheiro. Então, também é uma forma de incluir financeiramente pessoas de baixa renda, que essa tecnologia vai permitir. E o estágio que nós estamos hoje, né, a gente está numa fase, já na segunda fase da rede, vai nos permitir em breve tempo ampliar os testes. E para falar um pouco desses testes, eu vou chamar aqui o Márcio, que vai dar uma geral sobre a tecnologia e a gente ampliar aí o uso dessa tecnologia entre nós. Márcio do Cicobi. Boa tarde, como o Paulo comentou, meu nome é Márcio, sou gerente de tecnologia do Cicobi, uma das instituições participantes do projeto. E a gente... a apresentação. Não saiu. Bom, enquanto a gente tenta resolver a questão apresentada, só reforçando um pouquinho do que o Paulo comentou, de fato o projeto nasceu à base de muito Uber e muito cachorro-quente em aeroporto. Mas, de fato, nos entusiasma muito um projeto dessa natureza, especialmente vindo do sistema financeiro, que é uma indústria extremamente concorrida, né? Existe muita competição, a gente nunca imaginou avançar como a gente vem avançando, uma tecnologia que só funciona com a participação de todos. E não é à toa, acho que inicialmente começou com instituições públicas e instituição cooperativa, né? Mas posteriormente, hoje a gente tem a participação de outras instituições privadas no grupo, que vem experimentando a tecnologia e, no momento oportuno, certamente anunciarão por conta própria a participação no projeto.
Mas em relação às vantagens da tecnologia, a gente já falou bastante, em relação às tecnologias envolvidas, foi um projeto extremamente válido em todos os aspectos. Ele é inédito em tudo, é inédito nas tecnologias que as instituições financeiras vêm utilizando, na forma de trabalho, no compartilhamento de código, trabalhar na mesma sala, colocar todo mundo junto, um único objetivo, a consciência de que só vai funcionar se todas essas instituições trabalharem de forma cooperativa. E nesse sentido a gente tem colhido muitos frutos, e não só no assunto blockchain, como na própria tecnologia. As instituições participantes acabam tendo a oportunidade de compartilhar entre elas novas tecnologias. Uma instituição está mais avançada na tecnologia, a outra está mais em outra, compartilha, se a gente usar essa, a gente vai ter determinado benefício. Em relação às tecnologias utilizadas, eles foram todos desenvolvidos no que é mais moderno, no banco de dados MongoDB, Node.js, Node.javascript, containerização, Angular. As plataformas a gente já experimentou duas, vem experimentando algumas outras. Nesse momento a gente iniciou experimentando a tecnologia multi-chain, que é uma distribuição que ela é uma distribuição como uma evolução do Bitcoin, funcionou muito bem, mas tinha algumas questões que precisavam ser evoluídas, e por esse motivo a gente partiu para a segunda. Nesse momento a gente vem experimentando a tecnologia Hyperledger, amplamente conhecida, é a que tem mais suporte de fornecedores. Mas outra informação interessante também do projeto, que foi um projeto desenvolvido exclusivamente por profissionais dessas instituições. A gente não teve nenhuma empresa contratada exclusivamente para esse fim, a não ser as pessoas de empresas terceirizadas que já complementam, né, a mão de obra dessas instituições. E em relação às tecnologias, mais notadamente as de blockchain, que é o foco, a gente se preocupou em criar uma arquitetura que ela não fosse vinculada à plataforma para permitir, dada a tecnologia ser muito nova, essas tecnologias ainda estão em formação. Então hoje tem um que lança uma versão nova com vantagem, amanhã anuncia uma outra com outra vantagem, então isso não está muito claro qual a tecnologia que vai emplacar. Nesse sentido, a arquitetura ela foi toda componentizada de forma que a gente possa experimentar e trocar essas tecnologias, essas plataformas, sem que a gente precisasse reescrever tudo. Foi assim que foi concebido, foi assim que foi desenvolvido, e é por esse motivo que a gente já está testando a segunda tecnologia sem mexer tanto. E já está na esteira aí uma terceira que a gente vai começar a experimentar. Mas ele abstrai a implementação do DLT, então o mobile banking não fala blockchain, o mobile banking no momento da transferência fala com tecnologias tradicionais de banco, e uma determinada camada que fala com essas tecnologias. Em relação ao Hyperledger, né, que a gente vem testando atualmente, ela é uma tecnologia muito mais robusta, então a expectativa é de que a gente alcance resultados de desempenho superiores aos encontrados na primeira plataforma. A gente sabe também que posteriormente, à medida que forem sendo agregadas novas instituições, é muito importante a gente ter um conjunto de fornecedores para apoiar cada instituição tem lá as empresas que já apoiam ela ali, então a gente não pode escolher uma plataforma e de um dia para o outro dizer para 100 empresas que elas vão ter que aprender uma coisa toda nova sem a ajuda de ninguém. Então uma vantagem da Hyperledger é essa, existe uma série de fornecedores no mercado que podem contribuir, diferente do multi-chain, que a gente ficou muito satisfeito, funciona muito bem, é extremamente simples, mas a gente tem que ter dificuldade de encontrar grandes empresas no Brasil para ajudar no suporte, na instalação. Nesse momento, por ser um projeto que inclui meia dúzia de instituições, fica fácil porque uma instituição ajuda a outra. Demonstrando um pouco mais do documento sobre a colaboração e cooperação entre essas instituições, em um determinado período a gente montou um espaço cedido pelo Banco do Brasil, aqui em Brasília, onde todas as instituições aportaram seus profissionais e eles trabalharam juntos durante alguns meses na construção da primeira release. Isso a gente também não tem conhecimento de um trabalho desta natureza, e no desenho a gente vê profissionais de todas as instituições, inclusive alguns, claro que nessa foto especificamente só o pessoal de Brasília, mas a gente recebeu bastante gente de São Paulo e de Porto Alegre. Aqui também foto do pessoal de Porto Alegre, que também trabalhou com a gente, o pessoal do Banrisul, que a gente até, a primeira apresentação em público do assunto foi em maio desse ano, quando a gente apresentou funcionando. A gente se programou, gostaria de ter trazido
para demonstrar, mas o tempo era muito curto, a gente preferiu não conseguir trazer funcionando, mas a gente acredita que em breve vocês vão ter a oportunidade de ver funcionando em diversos locais. Então, a gente em maio teve uma oportunidade bem interessante, a gente apresentou pela manhã num evento internacional no Banrisul de tecnologia. Quando a gente voltou do almoço, um palestrante que falaria na sequência, que é o CTO do Zelle, que é uma solução interbancária americana, que permite mais ou menos o que o SPB permite lá, as transferências interbancárias. Ele chegou para falar de inovação e comentou, está impressionado de que veio do Vale do Silício falar sobre tecnologia e inovação, e o que ele viu pela manhã já tinha ultrapassado o que eles vinham atuando no Vale do Silício, e ele chegou a comentar, mostrar a mensagem para a gente de que tinha falado para o chefe, acho que você deveria dar um pouquinho aqui no Brasil, ver o que está acontecendo. Então é isso, assim, é um projeto que é muito inovador, a gente tem diariamente encontra barreiras, mas todas as barreiras, um vai ligando para o outro, muita ferramenta de colaboração. Hoje os times já estão dispersos, já estão cada um na sua instituição. A gente discute novamente juntar o time para mais um sprint, a gente vem discutindo isso por conta da mudança da plataforma. Mas a gente tem muito orgulho de dizer que é a primeira rede permissionada blockchain que a gente tem conhecimento no Brasil desde outubro de 2017. E entenda-se que a gente acompanha bastante o assunto, tem muita reportagem, muita prova de conceito, mas a gente não tem conhecimento de nenhuma rede que conecte um data center de uma empresa, e não é só um sistema financeiro, no Brasil, a não ser a nossa. A gente está falando de uma experiência que conecta o data center da Caixa Econômica Federal, o data center do Banco do Brasil, o data center do Sicor, o data center do Banrisul e de outros. Então, realmente não temos nenhum conhecimento de algo semelhante no Brasil, e entre bancos também a gente não tem conhecimento por aí. E isso, o produto final da experiência, como o Eduardo falou, o SFD é um projeto mais amplo, mas o primeiro caso de uso é uma transferência interbancária, porque foi o primeiro caso de uso, a gente queria algo que desse impacto para os usuários. A gente poderia começar por uma série de casos de usos que trouxessem inovação interna, ganho de eficiência, resultado financeiro, mas a gente realmente se esforçou para tentar trazer alguma coisa que fosse uma melhoria para a usabilidade dos nossos correntistas, e nesse caso o nosso usuário do sistema financeiro atual passaria de uma forma mais fluida de transferência interbancária. Hoje, para fazer uma interbancária, no exemplo que o Eduardo falou, precisa de um nome completo, CPF ou CNPJ, a identificação da instituição para a qual eu vou ter que declarar lá 54, 756, 001, ou parte do CNPJ do banco, para identificar no SPB, valor, modalidade. Então, é uma experiência ela tem custos envolvidos por conta do intermediário também, como já foi comentado. Então, ela é inédita também na questão da experiência do usuário. E uma transação em real time, 24/7, como já foi amplamente falado. Mas o que mais me entusiasma na entrega desse projeto, desse piloto, é porque ele é só o primeiro de muitos. A gente não para, né, Paulo e Eduardo? A gente tem um monte de PPTs em ponta aí, cheio de ideia, mas tem que ser um por vez. Mas o fato é que a gente imagina que o futuro do sistema financeiro ele passa por essa tecnologia. Tá? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. A gente continua à disposição, se tiver alguma dúvida. Da última apresentação do dia, a gente quis ser o mais rápido possível para ver se daria tempo de responder a última pergunta. Muito obrigado.